nome de Deus. Amém? Eu quero que você aplauda o Senhor Jesus pela vida do nosso querido pastor Márcio. Olha para o teu irmão e diga assim, ó. Diga assim: Deus, abençoa o teu servo. Fala conosco, Senhor. Eis-me aqui. Então eu quero que você honre ao Senhor, recebendo o nosso pastor. Pastor, nós te amamos. E o povo aqui, ó, quando o povo ama, gosta e é alimentado, a gente tem, eu costumo dizer assim, ó, volta de novo, que a primeira foi boa. Diga glória a Deus. Receba o pastor com alegria, em nome de Jesus. Boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Tome o seu assento. Eu não sei se você já leu uma parte da Bíblia, que tem uma história muito linda da Bíblia, que fala sobre Salomão. Salomão, filho do rei Davi, herdou o trono e ele levou o reino para um tempo de maior prosperidade, maior tempo de paz da história da nação de Israel, foi sob o governo de Salomão. E Salomão edificou o templo, edificou tantas coisas maravilhosas, e a fama de Salomão, do reinado de Salomão e do reino de Israel, ele correu por todo o mundo daquela época. E os reinos ouviam falar assim: a nação de Israel é maravilhosa. Salomão é um homem sábio. Salomão, ele conduz aquele povo, é muito abençoado. E os reinos dos outros povos queriam ir para Israel para ver o que estava acontecendo. Tamanha era a fama do que estava acontecendo em Israel. E um dia uma rainha de Sabá, ela foi e disse assim: eu preciso ver. Estão falando tanto do que está acontecendo lá em Israel, eu preciso constatar com os meus próprios olhos. Ela vai então à nação de Israel, ela percorre, ela vê o reino, ela conversa com Salomão, ela faz perguntas difíceis a Salomão. Salomão, na sua sabedoria, vai responder tudo a ela, e ela vai dizer assim: Salomão, o que me contaram não é nem a metade do que os meus olhos viram. Eu quero dizer para vocês, igreja primitiva, tem chegado notícias lá em Mogi das Cruzes, que o que Deus está fazendo na igreja primitiva e através da igreja primitiva é algo maravilhoso e sobrenatural. Chega a notícia de que o povo é o povo mais alegre dessa cidade, e eu vim para constatar, eu quero te dizer, apóstolo e apóstola, não é nem a metade do que eu ouvi falar, é muito mais para a glória de Jesus, amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Parabéns, Primitiva de Jesus, parabéns, apóstolo Eustáquio, apóstola Damares, parabéns, Natanael e todos vocês aqui, que Deus abençoe grandemente pelo o aniversário que está chegando. Me senti muito honrado quando recebi o convite para estar com você aqui nessa noite. Eu sou, como já fui apresentado, me chamo Márcio, trago o abraço da Igreja Manancial da Fé em Mogi das Cruzes. Estou acompanhado aqui do nosso filho espiritual, o Lucas, que Deus abençoe. E é com muita alegria que eu estou aqui nesta noite. E quando eu recebi o convite do Natanael, Ana Carolina, boa noite, eu fiquei muito honrado, porque ele disse assim: pastor, nós vamos entrar num período de comemoração e celebração do 9º aniversário da igreja, mas nós queremos fazer um esquenta, nós queremos preparar o coração do povo. Eu falei: puxa, isso é muito bom, porque antes de Deus fazer qualquer coisa grande, sempre tem um tempo de gestação. Nada nasce pronto, tudo ele vai sendo gerado. Assim também é com a igreja. A igreja não nasce pronta, ela é gerada. Os ministérios são gerados, milagres são gerados. Olha para o seu irmão e diga assim: milagres são gerados. Então existem cultos que são cultos de colheita, que nós estamos aqui para celebrar, para contar o testemunho, para celebrar o que Deus já fez. Mas existem cultos que são sementeiras, que nós lançamos sementes no mundo espiritual, para que então nós possamos colher. Este culto dessa noite é um culto de sementeira. Nós vamos gerar algo novo que vocês vão colher já já no aniversário da igreja. Então eu vim aqui com você hoje para lançar
lançar sementes para gerar algo que já já vocês vão colher em nome de Jesus. Porque quando a igreja ora, quando a igreja sonha, quando a igreja está unida, no mundo espiritual algo está sendo gerado. E hoje eu vim aqui para gerar com você algo sobrenatural para esse novo ciclo que vocês vão entrar em nome de Jesus. Amém? Então, para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, que nós vamos ver a história de um casal que viveu exatamente isso. Eles tinham um sonho de algo impossível para eles, totalmente impossível, mas eles geraram no mundo espiritual, então eles viveram o seu milagre. Nós vamos então gerar aqui hoje para vivermos algo sobrenatural da parte de Deus. Quero ler com você Lucas capítulo 1, um texto um pouquinho extenso, mas que vai nos abençoar muito. Lucas capítulo 1, a partir do verso 5, diz assim a palavra do Senhor. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar de incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras. Cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa, e ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim com favor, para desfazer minha humilhação perante o povo. Pai, obrigado pela sua palavra. A partir de agora abrimos nossa mente, nossos ouvidos, nosso coração, e abrimos a tua palavra e te pedimos: fale conosco, Senhor, e nós lhe daremos a glória e a honra, pois só tu és digno. Oramos em nome de Jesus, amém. Esse texto aqui fala da história de um casal muito querido, abençoado, Zacarias e Isabel. Eles faziam parte, como o texto nós vimos, faziam parte de uma linhagem sacerdotal. Era um povo que amava a Deus, que servia a Deus, que ofertava a Deus e que amava e servia a Deus e ao povo de Deus. Eles tinham uma vida consagrada ao Senhor, uma vida entregue a Deus. Em Israel havia uma tribo específica que fazia o sacerdócio, que era a tribo dos levitas. Eles operavam o sacerdócio no templo do Senhor. Zacarias, o texto que nós lemos, ele foi chamado para, uma vez por ano, um sacerdote entrava no Santo dos Santos,
para fazer intercessão pelo povo, para levar sacrifício pelo povo. E ele teve o privilégio, foi uma honra, uma honraria que poucos sacerdotes tinham, de entrar no Santíssimo Lugar. E ele foi lá, uma das mais altas honrarias. Hoje, graças a Deus, nós não precisamos mais, porque na teologia tem algo que se chama o sacerdócio universal. Todo crente, ele tem livre acesso à presença de Deus. Nós não temos mais intermediários. O véu que separava o templo, ele foi rasgado, e agora todo crente, um homem ou uma mulher de Deus, pode chegar a Deus e orar, adorar, rasgar o seu coração. Mas o texto também nos fala que, apesar de serem fiéis, devotos, eles eram praticantes de tudo aquilo que eles aprenderam. A Bíblia diz que, porém, eles não tinham filhos. E por muitos anos, a Bíblia diz que eles já estavam de idade avançada. Por muitos anos, eles sonharam com o filho. Ele entrava no templo para interceder pelo povo, para orar pelo povo. Você imagina que, com certeza, ele orava pela sua casa. Ele orava pela sua esposa. Ele orava pelo seu sonho, que era de ter filhos. Mas o milagre não veio. Por muitos anos, todos os anos ele ia e nada acontecia. Ele clamava e o filho não chegava. E por muitos anos ele viveu desse jeito. Ele queimava incenso pelo povo, e ele estava ali então agora no Santo dos Santos, queimando incenso, intercedendo pelas pessoas, e o anjo aparece. O anjo aparece no verso 18, diz que o anjo diz assim para ele: olha, Zacarias, a sua oração foi ouvida, sua mulher Isabel vai ter um filho. Ele vai dizer assim: é impossível. Porque olha as palavras de sabedoria deste homem de Deus. Ele vai dizer assim: é impossível, porque eu sou velho e Isabel é de idade avançada. Vocês têm ministério de homens aqui? Tem. Já pega essa chave aqui. As mulheres eu não vou falar, vocês não escutam não, fica só para vocês, tá? Ele vai dizer assim: eu sou velho e minha mulher é de idade avançada. Você pegou a chave. Nós homens envelhecemos, mulher não, ela só avança em idade. Se você falar onde é que a sua mulher é velha, você vai ter problema. Então olha o que ele fala para o anjo: é impossível. Por quê? Porque eu sou velho e minha mulher é? Eu sou velho e minha mulher é? Exatamente. Aí o anjo vai dizer: não, mas vai acontecer. Ele era velho, ela era de idade avançada, ela era estéril, mas eles vão conceber um filho chamado João, conhecido como João Batista, o primo de Jesus. Ele foi aquele que Jesus disse que, nascido de mulher, não houve homem maior do que João. Foi isso aqui, o filho. Eles viveram tudo isso porque eles eram fiéis a Deus. Diga assim: fiéis a Deus. Eles eram fiéis a Deus, e Deus tem promessa para os fiéis. Eu sei que aqui na igreja primitiva tem muitos fiéis ao Senhor, amém? Quero liberar uma promessa que Deus tem para vocês. No Salmo 101, verso 6, diz assim: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. Tem fiel aqui nesta noite? Então saiba que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, em nome de Jesus. Assim como Zacarias era fiel, como Isabel era fiel, os olhos do Senhor estavam sobre a vida deles. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Vale a pena ser fiel. Diga para o seu irmão, diga assim: vale a pena ser fiel. Amém? Então, para gerar algo novo de Deus, eu veio aqui trazer uma palavra para nós gerarmos algo que vai acontecer em breve. Em primeiro lugar, saiba que Deus restaura sonhos. Lucas 1:13. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Olha só, Zacarias, tantos anos esperando pelo filho, que provavelmente ele não acreditava mais que o filho chegasse. Ele já não sonhava mais com o filho, ele já tinha aceitado no seu coração que ele nunca mais teria um filho, que ele jamais teria um filho. Isabel também. Mas o anjo do Senhor aparece para ele e diz assim: Zacarias, a sua mulher terá um filho, e o nome dele será João. Diga João. O nome dele será João. Só que o nome Zacarias na Bíblia significa Deus se lembra. Diga: Deus se lembra. Sabe o que Deus estava mandando um recado para Zacarias? Zacarias, você esqueceu, mas Deus não esqueceu. É o que o anjo estava falando para ele. Zacarias, você se esqueceu, mas Deus não se esqueceu. Eu vim aqui para pregar para quem pessoas que já não se lembram mais dos seus sonhos, acreditam que não é mais possível, dizendo que não tem mais jeito. O Senhor veio para te dizer: Ele não se esqueceu, Ele se lembra. Você pode ter se esquecido, mas Deus não se esqueceu. Sabe aquela oração que você já esqueceu que você fez? Sabe aquela campanha que você esqueceu que você fez? Sabe aquele pedido que você já esqueceu que você fez? Deus se lembra. Ele se lembra. 2025 será o ano que as orações serão resgatadas, os sonhos serão resgatados. Será o ano de orações de anos atrás respondidas em nome de Deus, porque Deus se lembra. Diga: Deus se lembra.
nós costumamos nos esquecer. Na verdade, nós achamos que não vai acontecer. Se você se lembra, Deus, Ele se lembra de suas promessas. Diga assim, Deus se lembra de suas promessas. Gênesis 12, Deus faz uma promessa a Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, e ali eu te abençoarei. E você será um pai de multidões. Só que também, Abraão também era velho, Sara era e ela era estéril. Só que Deus falou para ele assim, olha, vocês vão ter um filho. Passam-se aproximadamente uns 15 anos, Abraão se esqueceu. E ele está lá em Gênesis 15, na sua tenda, dizendo assim, olha, já que nós não vamos ter filhos, quem será o herdeiro? Quem será o sucessor? E ele começa a falar com Deus, Deus, é Eliezer que será o sucessor? Aí Deus falou assim, não, Abraão, você não entendeu nada. Você se esqueceu, mas eu não me esqueço. Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu e conta as estrelas do céu, se é possível. Deus, é impossível. Esse será o tamanho da descendência que eu tenho para você. Mas Senhor, não, você esqueceu, mas eu não esqueci. Depois ele estava com o filho Isaac no braço, para a glória de Jesus, porque Deus não se... É o que Deus faz comigo e com você. Deus se lembra das promessas, nenhuma delas acaba. Deus se lembra das suas orações. Cada oração que você faz, Deus se lembra. Você pode ter esquecido, mas Deus não esquece. A Bíblia diz em Atos 10 que Cornélio estava orando e o anjo aparece assim, olha, as tuas orações, as suas esmolas subiram diante do Senhor e tem uma resposta do céu. Você se esqueceu, mas Deus se lembra. Deus se lembra de cada promessa, Deus se lembra de cada oração, Deus se lembra de cada lágrima que você derramou. Nenhuma lágrima de um crente fiel é levada pelo vento, nenhuma lágrima de um crente fiel, ela cai na terra e evapora. Salmo 56, 8 diz assim o salmista, registra tu mesmo o meu lamento, recolhe minhas lágrimas no teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? Sabe o que ele está dizendo? Odre era um recipiente de couro. Sabe o que ele está dizendo? A lágrima de um crente não cai no chão e não evapora. A lágrima de um crente o vento não leva embora, está guardada nas mãos de Deus. Nós esquecemos do choro, mas Deus não se esquece em nome de Jesus, amém? Então saiba de algo, seja fiel e Deus vai restaurar os seus sonhos em nome de Jesus. Para gerarmos o sobrenatural de Deus, então, em segundo lugar, persevere independente de resultados. Verso de número 8. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. A Bíblia diz que mais um ano, era uma vez por ano que eles iam ao templo para fazer o sacrifício no Santíssimo Lugar. Mais um ano ele estava indo. Imagina ele mais um ano dizendo assim, Isabel, eu vou ao templo para orar, mas até agora não tenho filho. Imagine as vizinhas dizendo assim, vai lá ele de novo. É ele que sonha ainda, ele que acredita com isso, ele vai independente de resultados, ele não era refém de resultados. O grande problema é que tem muita gente que abraça a fé cristã medindo resultados. Ele faz uma campanha, não tem a sua oração respondida, ele vem na igreja, não tem, ele muda de igreja, ele larga a fé. Não, eles eram fiéis. Mais um ano sem resposta e ele na presença do Senhor, mais um ano sem o filho e ele orando ao Senhor, mais um ano ali ele servindo ao Senhor, ainda que não tivesse filhos. Talvez você possa ter participado de muitas campanhas, de muitos jejuns, de muitas festividades dessa igreja. Você pode dizer, não aconteceu, mas você é fiel e está aqui na casa do Senhor. Você é fiel, você está. Eu posso dizer, eu vim aqui, eu não sei se o seu milagre chega hoje, nessa noite, ou quero dizer algo, pelo menos uma semana mais perto do seu milagre você está em nome de Jesus, amém? Em terceiro lugar, busque por experiências sobrenaturais. Verso 10, chegando a hora de oferecer incenso, o povo estava orando do lado de fora. Zacarias entra no templo, ele está no Santíssimo Lugar, e a Bíblia diz que o povo estava onde? Do lado de fora. Diga, do lado de fora. Zacarias estava do lado de dentro e o povo estava do lado? Porque tem gente que vem, mas não entra. Aí está o problema. Zacarias estava no templo, lá dentro, e o povo estava do lado de fora. Porque o grande problema da igreja é que vem gente que chega, mas não entra. Mas eu não estou falando só de ficar do lado de fora. Eu creio que não tem ninguém lá do lado de fora. O problema é que tem gente que vem para dentro, mas ele não entra na atmosfera.
Ele não está ligado no que Deus está acontecendo. Tem gente que vem e senta na cadeira, mas ele não entra na celebração, ele não entra na adoração. Ele vem ver, mas ele não vem viver. Ele vem olhar, mas não vem experimentar. Ele fica sentado, mas o pensamento já está na manhã. Como que vai ser o trabalho, o boleto, como que vai ser a comida, qual que vai ser a refeição. Ele está aqui, mas ele só está fisicamente. A cabeça está em outro lugar. E eu quero dizer para você, querido, já que você veio, cai para dentro. Já perdeu o Jornal Nacional, já era. Cai para dentro. Entra na atmosfera, vem viver o que Deus está fazendo aqui dentro. Isso aqui, você veio aqui, derrama. Você viu que louvor extraordinário, gente. Você tem que entrar de cabeça. Já que veio, cai para dentro. Já que veio, dá tudo que você tem para dar para Deus, amém? Não é para ficar com a cabeça. Tem gente que vem para ver, nós viemos para ver o que nós não viemos assistir. Nós viemos prestar culto. Toda vez que você vem à igreja, você não vem para assistir. Vamos ver o culto. Você não vê culto, você presta culto ao Senhor. É você que presta o culto ao Senhor. Não é o louvor que dá culto a Deus, não é o pastor que dá culto a Deus, é nós que prestamos culto ao Senhor. Olha o que acontece aqui no verso 21, presta atenção comigo. Enquanto isso, aonde o povo estava do lado? O povo estava do lado? Olha o que diz o verso 21. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Sabe qual era o problema daquele povo do lado de fora? É que eles estavam acostumados com a liturgia. Diga liturgia. Sabe o que está acontecendo aqui? Zacarias entra dentro da igreja, ele está orando, ele está falando com Deus, o anjo aparece para ele, o sobrenatural chega, e sabe onde o povo estava? Do lado de fora olhando no relógio. Esse cara está demorando muito. O pastor é sem noção. O pastor Eustáquio também convida uns caras de Mogi que são sem noção. Acho que o cara não trouxe relógio. Esse cara é sem noção. Tá demorando. Olha, o louvor hoje passou demais. O louvor hoje estava alto demais. Não, mas a gente está aqui desse jeito. Enquanto ele estava lá dentro, estava lá, um milagre, o anjo estava lá falando com o cara. O anjo estava lá dentro falando assim: Zacarias, sabe aquela oração de anos? Ela foi ouvida. Você acha que ele estava com pressa de ir embora, sim ou não? Claro que não. E o povo cético, frio do lado de fora. É sem noção esse pastor. Esse cara aqui não tem jeito. Então, meu irmão, minha irmã, quando você vem, cai para dentro. Para de olhar o relógio. Deus está fazendo algo aqui dentro. É noite de resposta, é noite de gerar, é noite de milagre, é noite do sobrenatural. Venha para ter experiências com Deus. Não é mais um culto. Hoje é o dia do milagre, hoje é o dia do sobrenatural. Pastor, eu vou na igreja hoje, é mais uma quarta-feira fria. Não, hoje é o dia do teu milagre, hoje é o dia da tua resposta, hoje é o dia do sobrenatural, em nome de Jesus. Cada culto é céu aberto, cada culto é milagre chegando, cada culto é cura sendo liberada, cada culto é porta sendo aberta. Venha nessa expectativa em nome de Jesus. Lá na nossa igreja, aos domingos nós temos 3 celebrações, eu ministro as 3. Cada uma delas, eu vou com sangue nos olhos. Eu falo assim, cara, eu creio que essa primeira vai ser extraordinário. Aí ele termina ela, vai vir a segunda, eu falo, não, a segunda vai ter um derramar duplo da parte de Deus. À noite o pessoal, pastor, você não está cansado? 3 de 3, 3/3, é sobrenatural o que Deus vai fazer neste lugar em nome de Jesus. Só para você entender o que acontece quando você está num templo, deixa eu explicar para você quando você está na igreja, para você nunca mais ficar olhando no relógio, para você nunca mais ficar do lado de fora, para você ficar ligado com o que está acontecendo aqui dentro. A Bíblia nos conta uma história de Jacó. Jacó, após roubar a primogenitura, tomar a primogenitura do seu irmão Esaú, Esaú fica furioso e promete matá-lo. Agora ele tem que fugir, ele vai para a terra dos seus parentes em Padã Arã. Ele sai inseguro, sem saber o amanhã, como que seria, e ele vai se deitar, ele vai dormir, e ele vai ter um sonho, ele vai ter uma visão, e ela é muito clara para Jacó. Quando ele acorda, ele conta, ele via uma escada que ligava a terra ao céu, e nessa escada ele via anjos subindo e descendo, diga subindo e descendo, ele via essa movimentação entre a terra e o céu. Ele acorda, ele levanta um altar, ele sacrifica no altar, ele coloca um nome naquele lugar de Betel, diga Betel.
Betel na Bíblia significa casa de Deus. E o que está acontecendo na casa de Deus? Há uma movimentação entre a terra e o céu é a terra. É o que está acontecendo nesta Betel, casa de Deus, igreja do Deus vivo. Tem anjos subindo e descendo, tem milagre acontecendo. É a manifestação do céu na terra em nome de Jesus. Então não é qualquer lugar, é o Betel de Deus, é o lugar do sobrenatural de Deus. 4 elementos envolvem uma celebração como essa. Diga 4 elementos. O que é qualquer igreja, se você estiver aqui, se você for lá em Mogi nos visitar, não importa. 4 elementos tem que ter numa igreja, numa celebração. Diga assim: adoração, oferta, oração e palavra. Amém? Nós já tivemos a adoração, nós já tivemos o momento da oração, nós já tivemos o momento da oferta e agora nós estamos vivendo o momento da palavra. Amém ou não amém? 4 coisas acontecem em qualquer celebração, mas preste atenção. As 3 primeiras é do céu, da terra para o céu. Diga, da terra para o céu. Da terra, a adoração é da terra para o céu. As orações é da terra para o céu. Sim ou não? As ofertas são da terra para o céu. Mas a palavra é do céu para a terra. É do céu para a terra. Sabe o que está acontecendo aqui neste lugar? Nós já oramos, já adoramos, nós já ofertamos e a palavra de Deus está descendo. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Você não anda mais cego, você não entra mais em roubada, você não investe mais errado, porque você tem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é proteção para nós, ela é escudo, ela é espada. O inimigo não tem acesso à sua casa, o inimigo não tem acesso à sua vida, porque a palavra de Deus está descendo, porque aqui é Betel do Senhor. Aqui é Betel de Deus. Então nós estamos gerando no mundo espiritual, porque aqui na primitiva não tem, só lá em Mogi que tem essas coisas, mas aqui não, aqui o povo é ligado no Senhor, amém? Para nós gerarmos de Deus algo sobrenatural. Em 4º lugar, não permita que suas palavras contaminem o ambiente do milagre. Diga assim para o seu irmão: não permita que as suas palavras contaminem o ambiente do seu milagre. Olha o que diz o verso 20. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Zacarias está lá no templo, orando, sacrificando. O anjo aparece assim: Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. E o povo lá fora criticando, ele está demorando, ele ali dentro, ele fala assim: não dá, é impossível para o anjo. Por que não dá? O anjo pergunta, ele diz assim: porque eu sou velho e Isabel? Ele vai falar: então não dá, porque eu sou velho e Isabel é avançada, não dá. Aí sabe o que o anjo fala para ele? O anjo fala assim: cara, deixa eu te fazer um negócio, eu vou te ajudar, para que você viva o seu milagre, eu vou fechar sua boca, porque se você continuar com a boca aberta, você vai continuar falando bobagem. E se você continuar falando bobagem, você vai perder a bênção. Então ele fala assim: cala a boca, Zacarias. Já que você não cala, eu fecho a sua boca isso aqui. Porque tem hora que nós precisamos aprender a ficar quieto e deixar Deus trabalhar. Tem hora que a gente tem que fechar a boca e deixar Deus agir. Ele está dizendo assim: se você abrir a boca, você vai murmurar, vai continuando, mas não dá, porque olha, já tantos anos se passaram, eu já sou velho, Isabel é avançada de idade, para piorar ela, cala a boca, cara. Estou fazendo algo, que se você continuar falando, você vai estragar. Você lembra da história? Moisés, o povo estava escravo no Egito, 430 anos, Deus envia Moisés vai lá, lidera o êxodo, você conhece isso daí, eles passam 40 anos no deserto, e agora, chegou a hora de entrar na terra prometida. Agora Moisés morre, a quem assume era o sucessor, Josué. Josué lidera a entrada na terra prometida. Eles estão vivendo o sobrenatural, eles estão pisando no sonho, lá de trás, de séculos. Eles entram, eles pisam na terra prometida, eles estão maravilhados. Só que agora a primeira cidade que eles se deparam é com a cidade de Jericó. Diga Jericó. Jericó era uma cidade fortalecida, ela era intransponível, o tamanho das muralhas. Aí eles se desanimam, eles dizem assim: puxa, será que valeu a pena todo esse sonho, esse sacrifício? Não tem como. Eles eram nômades,
não tinham arcos, não tinham flechas, ninguém era guerreiro, eles estavam no deserto. Aí Deus dá uma estratégia para eles, assim: olha, faz o seguinte, Josué, leva o povo a rodear a cidade de Jericó, 7 dias, durante 7 dias vocês vão rodear, mas no 7º dia vocês vão dar 7 voltas, mas tem uma condição. Talvez você já tenha lido muitas vezes essa história, mas talvez você nunca tenha prestado atenção nesse detalhe. Depois leia Josué capítulo 6. Josué, você vai fazer o seguinte: você não vai lançar uma pedra, você não vai lançar uma flecha, você não vai lançar uma espada, você só vai ter que rodear, mas tem uma condição: de boca fechada. Só a hora que eu falar que vocês terminarem da última volta, da 7ª volta, no 7º dia, vocês vão gritar, aí as muralhas vão cair. Mas durante 7 dias de boca fechada. Por que de boca fechada? Porque seria o seguinte: se eles ficassem de boca aberta, eles iam acabar perdendo a bênção. Sabe o que iria acontecer? Preste atenção comigo. Primeiro dia, eles acordam empolgados. Deus falou que nós vamos ganhar, não sei como, mas Deus está com a gente, vamos rodear Jericó, cidade gigante. Eles dão uma volta, não sei quantas horas demoraram, ao sol, do deserto. Aí eles vão lá dar a primeira volta. Aí 2º dia eles acordam empolgados, vamos lá, vamos dar a volta, e Deus deu a vitória. Aí tá bom. Aí chega no final dessa volta, ele olha e fala assim: pô, você viu alguma frechinha ali no muro? Não. Você viu alguma rachadinha? Não. Então vamos para o 3º dia. 3º dia eles vão lá, daqui a pouco alguém: será que Josué não está muito no sol? Não delirou? Eu não sei não, eu estou achando que esse negócio não vai funcionar não. Aí no outro dia eles vão de novo, mais uma volta. Ah, cara, eu acho que é furado esse negócio aqui, entendeu? Acho que a gente está perdendo tempo. E eles iam entrar nessa conversa, como eu e você, que começa a demorar, nós começamos a falar: por quê, para quê, de que jeito, de não tem jeito. Aí Deus fala o seguinte: fecha a boca, porque se você abrir a boca, você vai perder a bênção. Zacarias, fecha a boca, senão você vai perder a bênção. É fechar a porta para ouvir, para deixar de ouvir muitas vozes. Nós não podemos ficar no momento que Deus deu uma palavra, nós estamos gerando aqui, ficar ouvindo voz de pessoas pessimistas, palavras negativas. Você lembra na ressurreição da filha de Jairo? Jesus chega na casa de Jairo, a menina está morta, ele vai lá para ressuscitar, e aí tem um monte de gente na porta. Jesus fala assim: ela dorme, eles começam a zombar. Jesus faz o quê? Jairo, tira todo mundo daqui. Tira, porque essas vozes contrárias vai estragar o milagre. Essa voz pessimista não dá para ter milagre. Tira, só depois que todo mundo sai da casa de Jairo é que ele entra e tem um milagre. Talvez você esteja andando com pessoas erradas, ouvindo vozes erradas, e talvez esteja tardando o seu milagre. Fecha a boca e deixa Deus agir em nome de Jesus. Sabe, quer ver? Olha o que diz Provérbios 21, 23, a nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Vamos ler juntos, 2, 3? Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Quer ver só? Quer ver? Quem aqui já se meteu numa tremenda confusão na família porque abriu a boca e falou o que não devia ter falado? Quem aqui já entrou em algum, falou, escreveu num grupo de WhatsApp uma bobagem, que se arrependeu, mas já era tarde demais? Não é isso? Então fica de boca fechada. É isso aqui. É o que nós precisamos. Ai, pastor, mas eu quero falar. Fala com a pessoa certa. Mateus 6,6. Vai, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, fala com o teu pai que está no secreto. Fala, mas fala com Deus. Fala com quem resolve. Porque tem gente que: pastor, eu quero falar, fala com o vizinho, fala com a pessoa do condomínio, fala com não sei quem. Não vai resolver, querido. Fala com quem resolve, é com Jesus. Se for para falar com quem é de fora, é melhor ficar de boca fechada em nome de Jesus. Eu falo de vez em quando lá, nós tivemos nosso encontro de casais agora, nós chegamos de Atibaia. E aí eu falava muito para o pessoal disso aí. A pessoa vai lá, o casamento está ruim. Aí o casamento está ruim, a pessoa vai lá, sabe que aí a mulher diz assim para o marido: bem, eu acho que eu vou pedir conselho para uma amiga. É mesmo? Você vai falar com quem? Vou falar com a Gretchen. Está no 10º casamento. Aí ele fala: tá bom, querido, então eu vou falar com o Fábio Júnior. Vai falar com quem resolve? Não vai falar, querido. Fala com o homem de Deus, fala com o casamento abençoado, quem tem experiência, quem tem vivência, quem tem palavra de Deus para a sua. Fala com a pessoa certa, fala com quem resolve. É isso que ele está falando. Se pôr para falar bobagem, fica de boca fechada em nome de Jesus, amém? Em 5º lugar, creia que ainda
creia que ainda que ninguém veja, Deus está trabalhando. Você acredita nisso? Verso 23 e 24. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. Zacarias está no templo, está orando, o anjo aparece. Zacarias, sua mulher vai conceber, vocês vão ter um filho, o nome dele será João. Senhor, não dá, eu sou velho, Isabel é de idade avançada, ela é estéril. Ele diz assim, não, fica quieto, vai lá, receba o seu milagre. Ele sai do templo e ele vai para casa. Preste atenção agora nisso. Ele sai e vai para casa. Quando ele chega em casa, as vizinhas devem ter falado assim, vocês viram a Bel? Tadinha da Bel. Aí fala, o que aconteceu, menina? Zacarias foi para o templo mais um ano. Ele sonha, ele delira que vai ter o filho. Ele não entendeu que ele já é velho. Agora a mulher já rasga, ela é velha, ela é estéril. Para piorar, agora ele está doente. Ele foi para a igreja e voltou doente. Ele voltou velho, ela é velha, ela é estéril e agora ele voltou doente. Será que valeu a pena servir a Deus uma vida inteira? Será que valeu a pena confiar em Deus uma vida inteira? Será que valeu a pena servir ao Senhor? Será que vale a pena ficar todo culto na diaconia? Será que vale a pena ficar servindo no louvor? Olha a vida dele, olha a vida dela. Cadê Deus? E olha o que diz o verso 24. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. Diga assim comigo, durante 5 meses não saiu de casa. Preste atenção, Zacarias, ele chega agora mudo, doente, velho, ela era de idade avançada e ela era estéril. E eles então entram e fecham a porta e por 5 meses eles não saem. E agora existiam 2 coisas acontecendo, uma do lado de dentro e uma do lado de fora. Diga comigo, uma do lado de dentro e uma do lado de fora. 2 coisas estavam acontecendo, 2 percepções estavam acontecendo. Do lado de fora, as pessoas olhavam e falavam assim, cara, eles não saem mais da casa. O que aconteceu? 5 meses sem sair de casa. Tadinha da Isabel. Eu acho que ela está em depressão. Eu acho que ela está tão amargurada, porque agora até o marido está doente. Ela deve estar magrinha, ela deve estar seca. Eu acho que ela está tomando Rivotril. Eu acho que ela está de cama. Eu acho que ela está ela está coitada, ela está acabada. Só que lá fora tinha essa percepção, tadinha, acho que eles estão acabados, eles estão de cama, eles não conseguem mais levantar do lado do... Essa era a percepção do lado de fora. Sabe qual que era a percepção do lado de dentro? Isabel estava fazendo o tricôzinho, o casaquinho do Joãozinho, e do lado de fora, morreu. Não, nós estamos fazendo o casaquinho, Joãozinho está chegando. Do lado de fora, já era, não tem jeito. Do lado de dentro a barriga ia crescendo. Do lado de fora, tadinho, agora o Zaca, ele está velho, agora o Zaca está doente, agora está do lado de dentro, e o Zacarias fazendo o berço do João. O João está chegando, o milagre foi gerado, o milagre vai acontecer em nome de Jesus. É isso aqui. E do lado de dentro acontecia algo, e do lado de fora acontecia outra. De repente a Bíblia diz, 5 meses trancados dentro de casa. Diga assim, 5 meses fechados dentro de casa. De repente abre a porta, aí todo mundo lá de fora, acho que um deles morreu. Será que foi ele ou que foi ela? Acho que um morreu, agora saíram para falar que morreu. Aí fica todo mundo olhando, quem será que morreu? Foi ele ou foi ela? Eu falei que não vale a pena servir a Deus. Está vendo agora? Morreu. Olha o que diz o verso 25. De repente sai com o Joãozinho no braço. Olha o que diz a Bíblia. E ela dizia, isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim com favor, para desfazer minha humilhação perante o povo. Aleluias. Sabe o que está acontecendo? Esse povo lá da primitiva é louco. Quarta-feira com chuva, esse povo está doido. Mas aqui dentro o milagre está sendo gerado. Aqui dentro o milagre está sendo gerado. Esse povo é fanático, mas o milagre está sendo gerado. Esse povo é sem noção, mas o milagre está sendo gerado. 9 meses, diga 9 meses. 9 anos depois, a bênção chegou, o milagre chegou, a resposta chegou. 9 anos é o ano do milagre,
é o ano de viver aquilo que foi gerado, é o ano de receber as promessas, é o ano de ver as orações respondidas para a glória do Senhor. É o que Deus vai fazer nesse nono ano na igreja primitiva, em nome de Jesus. Tudo aquilo que demorou, o nono ano é o ano de chegar, é o ano da hora, é o ano das orações respondidas, é o ano de ter a esterilidade cancelada e viver o fruto em nome de Jesus. Você recebe? É isso aqui. É o ano de viver o sobrenatural. Eu quero liberar uma palavra profética aqui. Não precisa levantar não, mas quem está sonhando em ter filho, pode escrever: esse ano seu filho vai ser gerado. Pode fazer uma salinha lá, nós fizemos. Sabe o que é coisa na nossa igreja? Nós estamos no ano da multiplicação. Gente, o Lucas aqui, ó. O Luiz vai nascer já já. Tem tanta gente grávida na nossa igreja. Nós vamos fazer um quartinho, uma sala de amamentação que nós não temos, mas nós vamos ser obrigados a fazer. Eu quero liberar que o ano que vem vai ter sala de amamentação nesse lugar, amém? Muitas coisas estão sendo geradas aqui em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Vale a pena ser fiel. A espera foi longa, mas a resposta foi grande. Veio João Batista, o maior homem que já viveu nessa terra abaixo de Jesus Cristo. Deus está liberando algo grande na sua vida, algo grande na sua casa, algo sobrenatural. Vale a pena ser fiel, vale a pena entrar para dentro, vale a pena cair de cabeça, vale a pena orar, vale a pena ser fiel, e você vai ver um milagre chegando em nome de Jesus, amém? Você pode se colocar de pé, eu quero orar com você. Feche seus olhos, quero convidar você a orar. Agora é hora de você gerar. Zacarias gerou. Ele e Isabel iam todos os anos na casa do Senhor. Ele vivia na igreja. Ele era criticado, ele era zombado, mas ele estava na presença do Senhor. E o nome Zacarias é Deus se lembra. Aquilo que você gerar nessa noite, saiba de algo, Deus se lembra. Feche seus olhos. Peça ao Espírito Santo para que conduza a sua oração. Que sonho você precisa? Aliás, eu quero pedir ao Espírito Santo que te lembre agora de sonhos que você já havia esquecido, de orações que você já fez e você não se lembra mais. O Espírito Santo de Deus está te lembrando agora de coisas que você não acreditava mais que iria viver. Por isso você parou de orar, você parou de buscar, porque você não acredita mais que isso pudesse acontecer. Talvez uma cura, uma restauração, uma porta profissional. O Senhor te trouxe aqui nesta noite e me trouxe de longe para dizer algo para você. Deus se lembra, Ele não se esqueceu. Comece a gerar aí agora. Não tenha pressa. Zacarias está vivendo algo extraordinário. Tem algo extraordinário acontecendo aqui neste lugar. Aqui não é qualquer lugar. Aqui é Betel, a casa de Deus. Aqui nesse momento está tendo uma movimentação entre o céu e a terra. Tem anjos neste lugar. Tem sobrenatural acontecendo neste lugar. Então fale com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento, Senhor. Assim como o anjo do Senhor visitou Gabriel e lembrou o Senhor daquilo que ele não acreditava mais, ele não sonhava mais, e o Senhor liberou uma palavra que seria cumprido para a glória do seu nome, e nasceu João, o grande homem de Deus, o precursor de Jesus. Eu sei que o Senhor tem algo grande aqui nesta noite, algo grande que está sendo gerado. Esses 9 meses de gestação de Isabel e de Zacarias foram especiais. Eles ficaram lá dentro. Quando a porta abriu, chegou o nono mês, o mês do milagre, o mês de sair e todos ouvirem: isto é obra do Senhor. Sabe o que vai acontecer na cidade de Itaquá a partir do mês que vem? Todos vão ver: isto é obra do Senhor. Ninguém vai acreditar, mas é obra do Senhor. Essa igreja vai romper: isto é obra do Senhor, para que todos vejam que Deus é fiel. Aleluia. Levante sua mão e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que nesta noite o meu milagre já foi gerado, o sobrenatural sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família já foi gerado. É questão de tempo, mas eu viverei tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida.
e todos que zombaram serão humilhados. Todos que não acreditaram vão ter que ver e declarar: isto é obra do Senhor para todos sempre. Amém. Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus?